Hoje trouxe para vocês uma figura importantíssima da história do Rio Grande do Norte, da geografia do Rio Grande do Norte, um ex-governador, tá certo? Não já falecido, Cortes Pereira, que foi uma figura ímpar em seu tempo, foi um governador que, apesar de ser do período militar, ele teve uma visão de mundo, né? Ele teve uma visão de futuro em relação às potencialidades do Rio Grande do Norte fenomenal, não é? Ele foi o responsável, por exemplo, pela introdução da carcinicultura no estado do Rio Grande do Norte. Ele foi, professor JC, responsável pela introdução do processo de mecanização da atividade salineira, pela construção do Porto Ilha de Areia Branca, vocês que são aí de Areia Branca, não é? Ele trouxe para cá um projeto que não teve sucesso, mas a ideia foi muito boa, que foi o projeto Bicho da Seda, tá certo? Não. Ele teve uma visão, gente, econômica do estado incrível, né? E ele plantou sementes que hoje são realidades, né? Não podemos esquecer que a carcinicultura e a fruticultura destacam-se entre as principais atividades econômicas do estado do Rio Grande do Norte. E apesar de ter sido um governador que não teve nenhum voto, ele não foi eleito, era no período militar, chama atenção, mas ele teve uma visão muito social do problema. E à época, nos anos 70, aconteceu um processo, gente, de mecanização da atividade salineira no litoral setentrional do Rio Grande do Norte. Basicamente, aquela região que compreende o litoral do município de Macau até o litoral do município de Areia Branca, toda aquela região produtora de sal. Até então, a coisa funcionava mais ou menos assim. Você tinha a salina é minha, eu sou seu João, então eu tenho dentro da minha salina 400 tanques. Que produzir sal marinho é fácil, né, professor JC? Você pega a água do mar, põe num tanque raso, deixa o sol evaporar, o que cristalizar no fundo é sal. Tá certo? Não é? Então você tinha uma família, não é? Marido, mulher e vários filhos, 5, 6 filhos, tá certo? Que cuidavam de 4, 5, 6 tanques da salina de seu João. Não é? Então essa família diariamente colhia o sal, juntava à margem. Não é? De tempos em tempos, se o dono da salina, seu João, comprava, aspas, o sal daquela família por um preço irrisório, não é? E vendia esse sal, tá certo? Como é que eu fiz para mecanizar a salina? Simples, um trator e uma caçamba, não é? Só que veja, na salina de seu João, de 400, 500 tanques, nós tínhamos ali o quê? Milhares de famílias, não é? Veja bem, famílias, pai, mãe e vários filhos, muita gente. E esse povo perdeu o emprego. Nessa mesma época, professor JC, foi construído o Porto Ilha de Areia Branca, o que possibilitou a exportação, através do mar, do sal potiguar, tá certo não? Então eu tenho um processo de mecanização da atividade salineira, eu tenho a construção de um terminal de embarque marítimo muito importante, que é o terminal de Areia Branca, e tenho uma quantidade gigantesca de pessoas que perderam o emprego. O normal seria, portanto, que essas pessoas se dirigissem, nós estamos no ano de 72, 73, que essas pessoas se dirigissem para os centros urbanos, Natal, Mossoró, Açu, São Paulo, Rio, por que não? Não é? Não é? Acelerando, incrementando o processo de urbanização e junto com esse processo a favelização, a prostituição, tá certo? Então, o aumento dos índices de violência urbana. E Cortes Pereira teve a sensibilidade de imaginar um projeto que absorvesse esse povo. Não só absorvesse, tá certo? Mas como desse a esse povo condições de ficar no campo, tá certo? Não, de fazer, produzir o campo e de ter uma renda no campo. Porque, gente, reforma agrária não é da terra. Da terra é fácil. Mas você tem que dar a terra e condições para que o trabalhador fique e faça a terra produzir. Veja, desculpem a pressa, não é? O horário, não é? Nos imprime esse ritmo. Certo? Temos 8 minutos só com vocês. Veja só. Entre o município de Mossoró, Açu, Areia Branca e Macau, existe uma região chamada Serra do Mel, que hoje é um município. Essa propriedade, várias propriedades foram compradas pelo governo do estado, tá certo? E nessas propriedades foi implantado o seguinte sistema, não é? Cada família recebia um lote, imagine que isso aqui seja um lote de terra, tá certo? Com 50 hectares. Legal? Dos 50 hectares, 25 tinha mato, 25 não tinha. Ok? Então, cada família recebia um lote com 50 hectares. Cada família recebia na agrovila uma casa simples, mas decente, com piso de cimento, parede de alvenaria, saneamento, água tratada,
Na agrovila, professor JC, você tinha, teoricamente, posto de saúde e escola pública. Então a família tem onde morar decentemente, acesso à escola e acesso à saúde, que na Salina não tinha. Cada família recebia mensalmente do governo do estado um salário mínimo. Então veja, eu tenho onde morar, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho escola, eu tenho acesso à saúde. E um salário mínimo por mês. Não acabou não. Vamos voltar para a terra. Dos 50 hectares, 25 tem mato, 25 não tem. Certo? A família, o colono, só recebe o título de posse da terra, professor, após 5 anos, se ele arrancar o mato dos 25 hectares que não tem mato. Gente, 1 hectare é um tamanho do campo de futebol. Você arrancar, né, o mato de um campo de futebol é muita coisa, não é não? Você imagina você arrancar 25 campos de futebol. E o cara tinha 5 anos de prazo para fazer isso. Se ele fizesse, receberia o título de posse da terra. Mas veja lá, e os outros 25, professor JC? Nos outros 25, em 5, ele tinha que cultivar subsistência. O que é subsistência, nós que somos do interior? Eu nasci em Natal, mas minha família é do interior, todos nós, na verdade, somos do interior, temos raízes profundas no interior, não é? O que é subsistência para o sertanejo? Feijão, milho, mandioca e uma criação. Como se diz lá no interior, um poiquinho, né? Uma galinha no terreiro para você comer com farinha, não é bom? Né? Com feijão de corda, tá certo? Então você tem lá 5 hectares de subsistência, 25 hectares para você arrancar o mato. Sobrou quanto, JC? 20. Isso. Esses 20 foi plantado com caju, que foi a primeira cultura frutícola, a primeira atividade fruticultora do estado foi a produção de caju. Então vamos raciocinar. O camarada antes na Salina tinha uma vida miserável, uma renda insuficiente, tá certo? A família passava necessidade. Agora essa família tem uma casa com água, luz, saneamento, uma casa decente, simples, mas decente. Essa família tem uma pequena renda, um salário mínimo. Essa família tem uma área para agricultura de subsistência, porque o feijão, o milho, a mandioca ele vai comer, se sobrar ele vende. Tá certo? E ele vai ter, dali a 5 anos, a primeira safra de caju. Vocês sabem, gente, quanto é que custa 1 quilo de castanha? Não é o quilo da castanha do caju in natura, não. A castanha já pronta para consumo. Vocês fazem ideia de quanto custa? Não. Eu não sei, mas eu desconfio, perguntei. Custa aproximadamente 16 a 20 reais 1 quilo. 1 hectare é um campo de futebol. Um campo de futebol dá quantos pés de caju, professor JC? É um bocado, não é não? Muito. Você já imaginou um pinguço com uma garrafa de cachaça debaixo desse troço? Pense numa farra grande, não é não? Você imagine 20 vezes o tamanho de um campo de futebol plantado com caju. A quantidade de castanha é uma coisa incrível. Então essa família passou a ter renda, passou a ter condições de ficar na terra, de fazer a terra produzir. E o projeto das agrovilas rurais de Serra do Mel, do ex-governador Cortez Pereira, que Deus o tenha, tá certo? Não é? Tornou-se uma realidade. Hoje Serra do Mel é um município. E se você pegar os dados do IDEMA, Instituto de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, que corresponde para o nosso estado mais ou menos o que o IBGE corresponde para o Brasil, você vai perceber uma coisa curiosa. Saibam que o município de Serra do Mel tem, segundo dados do governo do estado, a melhor distribuição de renda dentre todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte. Veja só. Tá certo? Não. A riqueza, gente, hoje, se você for lá, se você conhece, se você está em Serra do Mel e está me vendo, você sabe que a riqueza não é grande. Tá certo? As pessoas têm uma vida simples, mas têm uma vida decente. Não é verdade? Não, não é? Não só uma vida decente, como a riqueza. Pouca, mas muito bem o quê? Distribuída. Quando você analisa a realidade de outros municípios do Rio Grande do Norte, o que se verifica é um processo gigantesco de concentração de renda. Professor certo? Júlio. Eu vou passar aqui a palavra para o senhor JC para ele fazer um levantamento e vou pedir para o pessoal da técnica, na sequência, pôr a nossa questão na tela. JC Manibala. Professor Júlio, antes de fazer essas considerações, quero mandar também assim, um abraço, um beijo aqui para minha noiva Priscila, que está me acompanhando sempre nessa jornada, nesse trabalho sempre, todas as noites que a gente se apresenta aqui, ela sempre tem me acompanhado dando aquela força, porque a gente também precisa de força. E a fábrica de barrilhas de Marcal também foi uma luta, né, do Cortez Pereira.
Júlio, eu tive assim o prazer de assistir uma palestra com o professor Cortez Pereira. Ele sempre teve um apreço muito grande por nós, estudantes, tanto da Casa do Estudante, como da residência universitária. Se a memória não me falha, mas conversando com pessoas da Casa do Estudante, o melhor governador para os habitantes, residentes da Casa do Estudante, foi exatamente Cortez Pereira. Ele sempre teve um apreço muito grande, em especial pelo povo do interior do estado. Até porque as origens dele é do interior, né? Cortez Pereira é um homem da terra, é um homem de raiz, é um homem daqui, a família daqui. Cortez Pereira Júnior, seu filho, que é meu amigo, é proprietário de terra, né, agropecuarista, desenvolve atividades aqui no Rio Grande do Norte. E o Cortez Pereira é uma figura sine qua non, é um camarada fenomenal, não tenho dúvida nenhuma que ele fez. Olha, gente, se não fosse os projetos desse homem, a realidade econômica do Rio Grande do Norte seria completamente diferente. Tá certo? E nós somos da terra, né? O professor JC até hoje mora lá, ele só vem aqui dar aula e volta. Né, JC? Vamos de bala aí. Sim, aí, vindo para cá, Cortez Pereira, ele contou uma vez, quando a gente falava numa certa palestra, e nós estudantes preocupados, mas professor Cortez Pereira, o Rio Grande do Norte é um estado tão viável, na verdade você montou a base, como o Júlio Bezerril acabou de falar, ele montou uma base, se não fosse ele, o Rio Grande do Norte não tinha tanta viabilidade econômica, então ele preparou. Hoje esse desenvolvimento do Rio Grande do Norte partiu já do alicerce, como o Matuto chama, do baldame da casa, que foi feito por Cortez Pereira. E ele contou uma vez uma história que eu nunca me saiu da cabeça, quando a gente questionava por que o Rio Grande do Norte não tinha tantos projetos, que o Rio Grande do Norte perdia facilmente projetos para outros estados. Sempre a gente colocou a questão de Fernando de Noronha, por que o Rio Grande do Norte perde projeto como Fernando de Noronha, um projeto turístico. Recentemente perdemos a refinaria, claro que a gente não falou na época em refinaria, porque naquela época não se pensava nem na saída dessa refinaria para Pernambuco, e até eu brincava, doutor Cortez, eu acho que pelo jeito que vai, o estado de Pernambuco vai terminar levando até o Morro do Careca, de tanto levar projeto aqui, mas na época do senhor como governador, como era que o senhor agia para competir com esses estados mais favorecidos, de uma força política maior? E ele bem simples, ele disse, a fábrica de barrilha de Macau, nós fomos disputar com uma região rica lá em São Paulo, a região de Paulínia, na época, e disputar o Rio Grande do Norte contra São Paulo era muito difícil, e eu usei, já que na verdade eu não tinha força física. Quando não tem a força física, a gente tem a força mental, a força intelectual, e eu, na época, eu pedi um apoio da bancada federal do estado do Rio de Janeiro, que era rival a São Paulo. Depois fui a Belo Horizonte, conversei com alguns parlamentares, liderança de partido, e lá eu consegui o apoio de Minas e do Rio de Janeiro. Ter apoio de dois estados de peso, como Minas e Rio de Janeiro. Se tivéssemos o apoio aqui do Nordeste, de alguns estados vizinhos nossos, simpatizantes, que eu creio que nessa luta estariam com o Rio Grande do Norte, a gente ganharia este projeto, e deu no que deu. O Rio Grande do Norte saiu vitorioso na votação, causando assim um verdadeiro susto, um verdadeiro espanto, ao ponto de jornais colocarem como tipo assim manchetes, zebra no Congresso. O Rio Grande do Norte ganha do estado de São Paulo, porque muitos, naquele dia da votação, na década de 70, muitos políticos paulistas não saíram nem de Guarujá, nem de Piruíbe, né? Nem das enseadas da vida para votar, porque sabiam que era fácil demais nesse projeto do Rio Grande do Norte, e deu no que deu. Então, Júlio, continue falando da questão da terra, porque o Rio Grande do Norte quer te ouvir, questão fundiária, distribuição de terra, de renda, é uma coisa muito interessante. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o professor Cortez, participei em outras ocasiões de debates com ele na TV, não sei se aqui na TV União, mas em outras TVs, esses aulões de final de ano, né, tive o prazer de convidá-lo, ele aceitou o nosso convite, e ele, sem dúvida nenhuma, ele era, do ponto de vista político, uma verdadeira raposa, né? Ele sabia articular, e com essa articulação, como disse o JC, ele conseguiu, não é, com algumas artimanhas, trazer para o estado do Rio Grande do Norte projetos importantíssimos, como a fábrica de barrilha de Macau, né? Gente, da fábrica de barrilha vem o Polo Gás Sal, tá certo? A refinaria Clara Camarão é pequenininha, tá lá, tá certo? Tá funcionando, tá aqui, tá certo? A exportação de sal, não é? A fruticultura que começou com o caju e o melão e as outras coisas, né? O camarão
Projeto Camarão de Cortez Pereira, a interiorização da atividade turística, é muita coisa, tá certo? Para ganhar mais uma vez tempo, peço aqui o pessoal da técnica, por favor, ponha a nossa questão, vou ler um texto